Um colega acadêmico manda uma mensagem para mim. Fala, Fernando, estou sentindo falta de uma reflexão sua sobre os últimos desenvolvimentos das investigações da PF sobre as joias doadas ao presidente anterior, Capitão Jair. Falarei sobre esse carnaval que a mídia, a grande mídia, vem estimulando de forma narcótica, né, no público brasileiro. Mas antes de falar disso, dessas joias que o presidente, ex-presidente Bolsonaro, carregou consigo, e aqui vale logo advertir mais uma vez que não sou bolsonarista, mas não sou um nécio. Eu leio o que está acontecendo. Também não sou apoiador de ladrão, de quem quase destrói a Petrobras e que entregou no último ano de governo 67 mil homicídios. Aliás, essa era a média de homicídios naquele período, que baixou. Essa taxa baixou nos últimos 4 anos, exatamente durante o governo de Jair Bolsonaro. Baixou para o último ano, 2022, se não me engano, 42 mil homicídios, o que é pornográfico, mas em comparação ao período anterior, ao projeto anterior, já foi um avanço de 25 mil mortes a menos, né? Pois bem, falarei sobre isso, da joia, mas falarei antes o seguinte: esse consórcio de mídia, eu sou do tempo, como professor de jornalismo e também como jornalista, eu sou do tempo em que os jornais concorriam entre si, concorriam por anunciantes, concorriam por furo, né? Então, os jornais, como são empresas, eles concorriam no mercado. O que é muito estranho na história do jornalismo brasileiro é que desde o momento em que foi eleito um presidente que passou a contrariar os interesses dos grandes conglomerados de mídia, esse cara que eu estou falando é Jair Bolsonaro, né? Essas empresas se juntaram numa espécie de Cosa Nostra e passaram pro gato e passaram a fazer concorrência não entre si, concorrência com o governo, quer dizer, com o apoio de setores do Poder Judiciário, com apoio da academia, de setores da academia brasileira, com apoio de uma determinada classe artística, né? Tudo intentaram contra a governança do cara legitimamente eleito, embora não com o meu voto. Né? É estranho que isso tenha ocorrido na história do jornalismo brasileiro, e é isso que nós estamos vendo, né? Todos rezando pela mesma cartilha, o texto é o mesmo entre eles, né? O texto dos jornais, né? Você liga a TV, uma e outra é a mesma coisa. Não vamos esquecer que uma grande rede de televisão, agora no governo Lula, só ela captou metade dos milhões de verbas do governo federal para anúncios. O presidente Bolsonaro, quando presidente, de fato, ele contrariou esses interesses. Primeiro, não privilegiando a tal rede que detém quase que o monopólio da comunicação no Brasil, dizendo inclusive que iria ter um encontro para analisar o processo de concessão. De certa forma, ele estava ameaçando cortar a concessão dessa grande rede de televisão. Ele contrariou interesses da mídia impressa ao, por exemplo, logo no primeiro mês, segundo mês do governo dele, baixar uma norma retirando o monopólio de publicação dos balanços das empresas na mídia impressa. Isso era uma grande fonte de renda dos jornais impressos, né? Os grandes jornais impressos sempre viveram dessa verba de publicação entre os meses de abril e maio dos balanços das grandes empresas. Com Bolsonaro, as empresas passaram a publicar via digital, né, em seus sites ou em outros sites, tirando essa fonte de renda. Então, tudo isso contrariou interesses dessas empresas que resolveram se consorciar e bater no presidente eleito. Elas hoje estão muito contentes com isso, e aí volta ao assunto das joias. Por isso elas estão batendo nessa tecla de que há uma ilegalidade. Bom, peraí, eu visitei recentemente, alguns anos, o São Luís do Maranhão. Lá está o Museu José Sarney, né? Museu José Sarney. E dentro, qual é o acervo do Museu José Sarney? Estão lá os presentes que Sarney recebeu, inclusive joias. Não sei avaliar o valor daquelas joias, mas está lá. E Lula? Em 2011, a Polícia Federal descobriu um cofre
no Banco do Brasil, em nome de Lula, na rua Líbero Badaró, lá em São Paulo, um cofre com centenas de presentes que ele teria recebido, inclusive joias, crucifixos, Jesus Cristo, né, imagens de valores inestimáveis, né, está tudo lá. Ele devolveu, por exemplo, mais de 500 presentes que Lula recebeu quando presidente da República. Depois que ele foi investigado, passou a ser investigado pela Lava Jato, né, ele teve que devolver, anos depois de sair da presidência. Ali foi encontrado um container, se não me engano, no saguão de um aeroporto, não sei se de Congonhas ou de Guarulhos, né? A Polícia Federal encontrou um container que era pago, o aluguel era pago por uma empreiteira, uma daquelas empreiteiras envolvidas com a Lava Jato, né, com presentes recebidos por Lula durante a presidência da República. Não sei se Fernando Henrique Cardoso, ao criar o Instituto FHC, também levou consigo presentes recebidos durante seus 2 mandatos. O problema é o seguinte, meu amigo, o problema é o seguinte: uma norma do Tribunal de Contas da União é superior a uma portaria emitida durante o governo de Michel Temer, ou seja, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Tem uma portaria de Michel Temer considerando joias, né, presentes personalíssimos, assim como são vestuários e também perfumes, né, que o presidente poderia levar para si ao sair do mandato. Isso é uma portaria de Michel Temer. À época, ninguém contestou essa portaria. Então, veja bem, como é que eu posso imputar crime a Jair Bolsonaro se há uma portaria que respalda esse ato dele? E os presentes que Lula levou e botou num cofre lá na Líbero Badaró, do Banco do Brasil da Líbero Badaró. E o container de Lula com presentes também que foi encontrado no saguão de um aeroporto, cheio de presentes recebidos, joias e tudo mais. O problema aqui é que não há, por parte do legislador, do legislativo, não há uma norma clara, não há uma lei que proíba isto. Eu não estou a favor disso, mas é preciso que o poder legislativo, o fazedor de leis, crie uma lei deixando muito explícito que não se deve levar ao deixar o mandato, né? Não se deve levar, não é só o presidente da República não, viu? Porque se for falar aqui do estado da Bahia, o que os governadores levam consigo do estado, levam consigo e se transformam em bens particulares, haveria muito que se investigar. Ocorre que a imprensa do sim senhor, a imprensa deixou de fazer jornalismo. Os meus colegas, inclusive, os mais jovens, esses daí eu até libero, mas os meus colegas do tempo que fazíamos jornalismo deixaram de fazer jornalismo. Todos se tornaram propagandistas de um projeto político, né? E, de fato, a Polícia Federal, um setor da Polícia Federal, porque a Polícia Federal não é homogênea, né? Hoje, meu amigo que faz essa pergunta sobre a joia que Jair Bolsonaro levou. Hoje a Polícia Federal, um setor dela, se transformou exatamente num braço da propaganda política do governo que está no poder. Lembra um pouco a polícia política da época de Stalin, lembra um pouco a polícia também de Mao Tse-tung e a polícia, por exemplo, de Fidel Castro. Temos que estar atentos a isso.